começar essa palestra agradecendo a você que está agora me assistindo, investindo o seu precioso tempo para buscar o desenvolvimento, ouvindo o que tenho a dizer sobre esse importante tema que é a liderança. Porque é realmente incrível, mas existem muitas pessoas, muitos líderes que não sabem fazer os seus liderados alcançarem resultados. Não conseguem persuadir e influenciar as outras pessoas ao bem comum. E liderar é exatamente isso. Liderar é influenciar e persuadir, nada menos e nada mais. Liderar é você ter uma grande ideia, é você ter uma grande ideia na sua cabeça, e aí você tem um time, você tem uma equipe, e você vai lá e conversa com o seu pessoal e consegue persuadir e influenciar esse pessoal a executar da melhor forma possível aquela sua ideia. E a gente percebe que tem líderes que são muito bons em influenciar e persuadir, outros nem tanto. Algumas pessoas vêm para mim e falam: eu não consigo nem persuadir o meu cachorro a fazer xixi no lugar certo. Não consigo nem influenciar e persuadir meu filho a estudar mais. Esse cara está mal de persuasão e influência. Inclusive, essa é uma dica que dou para todos vocês líderes. Todo e qualquer livro que vocês encontrarem sobre persuasão e influência, leiam esse livro. Estudem esse livro. Esse é o negócio de vocês. O meu negócio é finanças. O meu negócio é vendas. Não, o seu negócio é persuadir e influenciar pessoas. O seu negócio é ter grandes sacadas, grandes ideias, e você conseguir persuadir e influenciar o seu time a executar essas ideias. Simples assim. Então, vamos conversar nessa palestra sobre 3 pontos essenciais. Esses 3 pontos eu destaco muito no meu curso online Líder 4.0, que aborda a liderança com um foco na parte comportamental, nos comportamentos que os líderes precisam adotar nessa nova era. Na verdade, muito do que a gente aborda nessa palestra de cerca de 50 minutos é estudado de forma mais completa nesse meu curso online. Para mim, liderança é o seguinte: é você saber trabalhar 3 aspectos de uma forma muito intensa. Eu tenho certeza de que se você, líder, trabalhar esses 3 pontos de uma forma muito forte com a sua equipe, o resultado vai acontecer. Só que eu percebo que muitos líderes são muito bons em 1 ou 2 desses pontos, mas no terceiro eles falham, e aí a coisa não acontece. Tem líder que é bom nos 3, e aí a coisa acontece. Então vamos lá, vamos falar do primeiro pilar, que é esse V. O que seria esse V? Esse primeiro pilar. Esse V é de visão. E o que seria essa visão? É aquele líder que está sempre preocupado em fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade. Ele está sempre preocupado em melhorar o produto, melhorar o processo, melhorar os procedimentos. Criar um produto novo para chegar na frente da concorrência. Sabe? Ele é uma pessoa muito incomodada. É uma pessoa que não gosta que as coisas fiquem sempre muito parecidas. Essa visão é o líder olhar para a área, para o departamento dele, para a empresa dele e falar assim: dá para fazer melhor isso. Esse procedimento que a gente está demorando 3 dias para fazer, dá para fazer em 2. E aí, depois que ele faz em 2, ele diz que dá para fazer em 1. Sabe? Esse produto aqui, dá para ficar melhor esse produto, dá para ter mais qualidade. Grandes líderes são visionários, são pessoas muito insatisfeitas. Sempre é possível fazer melhor o que a gente faz. E sabe por quê? Porque se a nossa área, o nosso departamento, a nossa empresa não fizer melhor, o nosso concorrente vai fazer. E os caras vão ganhar da gente. Eles vão conquistar os clientes que nós temos. Ou se a gente estiver trabalhando numa concorrência, por exemplo, eles vão ganhar porque o produto deles é melhor. Sabe, você líder que está me assistindo agora, você é uma pessoa muito questionadora? Você sempre olha para o seu departamento, para a sua área, para os processos, para os serviços, para os produtos, e você busca fazer melhorias contínuas? Você busca a inovação?
Essa inovação não é necessariamente você ter que investir muito dinheiro para o seu produto ficar melhor. Às vezes a inovação são pequenas mudanças que você faz. Para dar um exemplo aqui, gosto de falar de um amigo meu que tinha uma concessionária de carros. Ele era um cara muito insatisfeito. Estava sempre pensando em como fazer as coisas mais rápido e com mais qualidade. Até que, num belo dia, ele teve uma sacada e disse assim: pô, toda vez que a gente vai entregar um carro novo, a gente vai lá e coloca um laço vermelho em cima do carro e entregamos as chaves. Mas eu quero fazer algo melhor. Vamos fazer o seguinte: vamos oferecer ao comprador um jantar para dois num restaurante badalado com as despesas pagas pela concessionária. O cara paga o carro novo e já vai comemorar essa conquista num belo jantar a dois. Você percebe que ele criou uma experiência diferenciada para o cliente. Sabe, existem coisas no processo, no produto, no procedimento que são coisas mais complexas, mas nem tudo é complexo. Nem tudo envolve dinheiro. Às vezes envolve apenas uma boa ideia. E, de novo, eu provoco você. Os seus processos, os seus produtos, os seus serviços estão iguais há muito tempo. Há muito tempo que você não mexe, não revê essas coisas. Talvez você tenha alguma coisa que você possa melhorar aí. Sempre é possível fazer melhor, mais rápido e com mais qualidade. Eu vou repetir essa frase até o final dessa palestra. E aí eu quero te dar umas dicas de como você pode trabalhar esses aspectos. O que você deve fazer para trabalhar essa parte da visão? Para inovar e estar sempre num processo de melhoria contínua. São basicamente 3 pontos que você precisa trabalhar nesse pilar da visão. O ponto número 1 é você fazer mais conexões fora da empresa. Faça conexões fora da empresa. Isso aqui é uma coisa assim. Nas empresas aí fora, a maioria das rodas já foram inventadas. Tem roda nova para inventar? Tem. Mas a grande maioria das empresas já inventaram muitas rodas. Você tem que conversar com outros gerentes. Tem que conversar com outros líderes de outras organizações. O que esses caras estão fazendo nas empresas deles, que você pode adaptar e trazer para dentro da sua organização? Eu vou dar um exemplo clássico. O Walt Disney era um líder muito visionário. O Walt Disney sempre buscou a melhoria contínua nos seus processos, nos seus produtos. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro parque que o Walt Disney criou foi lá na Califórnia. Não é o da Flórida, é o da Califórnia. E assim, ele e o irmão criaram um parque fabuloso, brinquedos de última geração para a época deles. E quando eles inauguraram o parque e as pessoas começaram a entrar, eles começaram a receber muitas reclamações, porque o atendimento ao cliente era muito ruim. Você vê, os brinquedos, a tecnologia era fabulosa, mas o atendimento aos clientes era ruim. Os funcionários deles atendiam muito mal os clientes. E o que o Walt Disney fez? Ele começou a visitar outros parques de diversão nos Estados Unidos, para ver o que os outros caras, o que os outros parques estavam fazendo, que eles poderiam adaptar e trazer para dentro do parque deles. Só que ele se deparou com um grande problema. A maioria dos parques nos Estados Unidos também não atendiam bem os seus clientes. Na verdade, todos os parques que ele visitou atendiam muito mal os clientes e ele não conseguiu achar uma referência. Inclusive, durante um tempo, o Walt Disney fechou o parque da Disney. Foi chamado de Agosto Negro. Ele vai lá, fecha o parque da Disney. E aí então ele e o irmão descobrem que uma grande empresa do ramo financeiro dos Estados Unidos tinha uma nota 9 ou 10 quando o assunto era atendimento ao cliente. Era um banco que atendia muito bem aos seus clientes. E o que os dois fizeram? Os dois se infiltraram no banco e descobriram o que este banco fazia que os clientes ficavam tão encantados com o seu atendimento. E o que eles fizeram então? Baseados nesse conhecimento que eles adquiriram neste banco, eles criaram os 10 pilares de atendimento da Disney e começaram a treinar o pessoal, começaram a treinar o seu time.
E hoje, Disney é sinônimo de excelência no atendimento ao cliente. Olha que loucura! Eles foram buscar num outro segmento, no outro tipo de negócio, a forma diferente de fazer. Sabe, líderes extraordinários ficam muito menos tempo no Facebook, no Instagram e ficam muito mais tempo no LinkedIn, fazendo conexões, conhecendo outros profissionais, outros líderes e outras empresas. E aí eles ensinam o que eles têm para ensinar, mas principalmente eles aprendem muito também. Só para dar mais um bom exemplo, veja o caso da Ambev. Eles são fantásticos na parte de vendas. Um vendedor da Ambev segue um protocolo de 10 passos para vender os produtos da empresa em bares, restaurantes e lanchonetes. Conhecer esses bons exemplos, aprender com eles e trazê-los para dentro do seu negócio é fundamental. Afinal, o que essas empresas fazem de tão bom que eu posso adaptar, já que eles são tão bons assim, e trazer para a minha empresa? É aquela velha história. Talvez você já tenha ouvido falar isso. Se você está sentado à mesa e você é a pessoa mais inteligente daquela mesa, talvez você esteja sentado à mesa errada. A gente tem que sair e buscar mesas onde a gente seja o mais inexperiente, o mais ingênuo. Sabe, o que a gente pode aprender? O que tem de sacada? O que tem de inovação ali? Às vezes você vai participar de grupos onde você é o mais inteligente, para ensinar, para ajudar os outros também. Mas o importante é que você tem que aprender com pessoas de fora da sua empresa também. Lembre-se, a maioria das rodas já foi inventada. Tem nova roda para criar, tem nova roda para inventar. Sempre tem, mas podemos aprender com os erros e acertos dos outros. Às vezes, só isso já basta para fazer a nossa roda girar mais rápido. Líderes, o que é o mundo para um sapo dentro de um poço? É um poço? Saia do seu poço. Vá conhecer outros poços, outras realidades. Eu tenho certeza de que você terá ideias fantásticas. Agora, se você ficar aí mergulhado no seu poço, você não vai oxigenar, não vai despertar novas ideias de como fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade. Agora, uma outra sugestão. Além de fazer novas conexões fora da empresa, faça conexões também dentro da sua empresa. Sabe, você tem um problema aí na sua área, no seu departamento. Cara, eu tenho certeza que algum outro líder da sua empresa já passou por esse mesmo problema, já passou por essa mesma dificuldade. E aí a minha sugestão é você ter a humildade de procurar esse outro líder e perguntar o que é que ele fez para resolver aquele problema. Muitas vezes as soluções para a grande parte dos problemas de uma empresa estão dentro da própria empresa. Sei lá, você tem um problema com um liderado seu que não está sendo produtivo. Poxa, um monte de líder na sua empresa já passou por esse problema de liderados improdutivos. Vai lá e conversa com o cara. O que é que ele fez? E você vai lá e modela. Modela é uma palavra mais bonitinha para copiar. Você vai lá e copia o que ele fez e experimenta fazer mais alguma coisa diferente. Uma coisa que eu falo para os líderes é assim: líder, você não é o único ferrado com esse problema que você tem. Um monte de gente já passou por esse problema e eu tenho certeza de que um monte de pessoas aqui nessa empresa já passaram por esse problema também. Vai lá e conversa. Faça mais alianças aqui dentro da organização. De novo, oxigenação. Saia do seu poço. Visite outros poços, outros departamentos. Agora, uma terceira dica para você é se oxigenar, para você ter mais visão, conseguir inovar, ser diferente. Eu falei para você ir para fora, ouvir outros líderes e outras empresas. Eu falei para você conversar mais aqui dentro, ouvir os seus pares. Mas eu tenho uma terceira dica para você. Converse também com os seus liderados. E aqui tem uma coisa interessante. Eu não sei se você concorda comigo, mas quanto mais alto um funcionário sobe na organização, no organograma da empresa, mais longe ele fica dos clientes. Talvez antes de ser coordenador, o gerente,
o diretor aí na empresa, você foi um cara do operacional. Você ficava o dia inteiro conectado com os clientes. Só que você subiu para supervisor e ficou um pouco mais longe do cliente e já não se conectava tanto com o cliente assim. Subiu para ser gerente? Opa, mais distante. Subiu para ser o diretor? Mais distante. E aí, às vezes, o líder começa a se desconectar dos seus clientes. Só que os seus liderados estão conectados a toda hora, a todo momento. Vamos ouvir mais esses caras. O líder tem que ter essa humildade de ouvir os seus liderados. Muitas vezes, o liderado sabe mais das necessidades dos clientes. E agora eu vou ensinar para você uma estratégia muito simples para que você consiga ouvir os seus liderados. Uma coisa que é para você fazer de 4 em 4 meses. De 4 em 4 meses, faça isso que eu vou falar para você agora. É uma forma ativa de você ouvir os seus liderados e fazer as mudanças necessárias aí na sua área. O que você vai fazer então? De 4 em 4 meses, você vai pegar um flip chart e na primeira folha do flip chart você escreve no topo da folha, que bom. Então você escreve lá em cima, que bom. E aí você vira para os seus liderados e diz assim: pessoal, eu quero que vocês falem para mim tudo que a gente é bom aqui na nossa área, no nosso departamento. Vamos lá, eu quero saber tudo que a gente é bom. Vamos lá, fale, fale. E você, líder, só vai escrever. Você, líder, não pode falar nada. A única coisa que você pode falar é perguntar. Vamos, gente, o que a gente é bom? O que a gente é bom realmente? E aí os liderados começam a falar. Depois que exaurir, depois que os liderados não estiverem falando mais nada, não estiver saindo mais nada, se você, líder, tem mais alguma coisa para falar, aí você fala. Ô pessoal, vocês esqueceram desse ponto aqui, ó. Nós somos muito bons nisso aqui. Aí você vai lá e escreve essa outra coisa. E continua escrevendo até esgotar todos os que bom. Aí você pega essa folha do flip chart, destaca ela do flip chart e cola ela na parede. E aí, na próxima folha que ficou ali no flip chart, o que você vai fazer? Você vai escrever ali, que mal. E diz assim: pessoal, agora vamos tirar os fantasmas do armário. Você, líder, vai virar para os funcionários e dizer assim: gente, tudo que não está legal na nossa área, no nosso departamento. Vamos falar, pessoal. A gente atrasa isso, a gente não faz aquilo, e você vai escrevendo. Eles vão falando e você vai escrevendo. Vai escrevendo, vai escrevendo. E você fica quieto, até que não saia mais nada. E aí você, líder, vai lá e fala: gente, vocês esqueceram desse ponto aqui, ó. E vai lá e anota. Então, primeiro deixa eles falarem e depois que eles não estiverem falando mais nada, aí sim você complementa. Próximo passo, você vai virar para eles e falar assim: pessoal, vamos colocar em ordem de prioridade esse que mal aqui. Se nós fôssemos resolver isso tudo aqui, qual seria a prioridade número 1? Qual é o problema número 1 que afeta mais negativamente aqui? Então você pega um canetão e vai anotando junto com eles. Esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3. Vai colocando ordem de prioridade porque tem coisa que é mais importante e tem coisa que é um pouco menos importante. Aí você, líder, vai tirar o que mal do flip chart e vai colocar na parede, vai colar na parede também. Cola do lado no que bom. No próximo passo, você, líder, vai na próxima folha do flip chart e escreve ali: que tal? E diz assim: líderes, o que é esse que tal? E em seguida você vai pegar o número 1, que estava ali no que mal, que é a prioridade número 1, e escreve no que tal. Número 1, e escreve o problema. E aí você, líder, vira para os liderados e diz assim: pessoal, como que a gente vai resolver esse problema aqui? Vamos lá, falem para mim, como que a gente resolve isso aqui? Aí eles vão falando: podia fazer isso, podia fazer aquilo. Aí eles vão falando e você vai anotando. E se necessário, você complementa também. E lembra que para cada que mal vai ter um que tal.
E esse que tal é, na verdade, um plano de ação. E então, você vai escrever várias ações, mas lembre-se que cada ação tem um responsável e uma data para começar e para terminar. Então, essa técnica é uma reunião que, brincando, vai levar umas 4 horas com a sua equipe inteira. Porque cada que mal vai ser colocado no que tal, de acordo com a respectiva prioridade, e aí vai ter um plano de ação para ver como é que resolve, com data e responsável. Talvez existam alguns que tais, que você, líder, vai ser o responsável, mas na grande maioria das vezes é alguém do operacional que vai ser o responsável por resolver aquele problema. Líderes, eu não sei se vocês vão fazer isso daqui. Eu faço, porque vem muita ideia, vem muita sacada. Você bota o seu time para pensar e começam a surgir ideias que você nem tinha pensado, você nem tinha organizado aí na sua cabeça ainda. E por quê? Porque eles é que estão mais próximos dos problemas e principalmente dos clientes. Então, tá aí, pessoal. Um líder tem que ter visão. Esse V é de visão. Um líder deve sempre buscar a inovação, a melhoria contínua. E eu acabei de mostrar para você 3 estratégias para você trabalhar essa visão. Agora, apenas visão não é suficiente. Nós precisamos também ter uma equipe engajada. Esse E, que eu vou falar agora aqui, é de engajamento. Se você quiser, você pode chamar de equipe motivada. Uma equipe motivada, uma equipe muito afim de colocar a visão em prática. E aqui nós temos um grande problema. Uma pesquisa no Brasil demonstra que 80% dos profissionais brasileiros não são pessoas tão motivadas assim. Não são pessoas tão engajadas assim. Veja, o mundo ideal, o mundo perfeito seria um lugar onde cada um se engajasse por si só. Cada um se motivasse por si só. Inclusive isso faz parte da inteligência emocional. Pessoas inteligentes emocionalmente não terceirizam a sua motivação para outras pessoas. Elas mesmas se motivam. Só que 80% das pessoas não se motivam. Elas esperam que os líderes as motivem. É errado isso? É errado. Só que assim, ou você se contenta com essa história, ou você, líder, vai lá e faz alguma coisa. E é isso que eu quero mostrar para você aqui agora. O que você, líder, pode fazer para engajar o seu time, para deixar o seu time mais motivado. Deixando claro novamente que o mundo ideal é que cada um se engaje por si só, cada um se motive por si só. Só que as pessoas não sabem fazer isso. 80% das pessoas não sabem. Talvez a cada 10 pessoas da sua equipe, 8 delas dependem de você para ficarem motivadas. E aí, o que você pode fazer? Deixa eu te dar umas dicas de como fazer para elevar a motivação das pessoas. E eu vou te dar 3 dicas. E a dica número 1 é você adotar uma liderança mais participativa. E olha que interessante, vamos conectar isso com a visão. Você concorda comigo que quando você faz o que bom, que mal e que tal com o pessoal, você está sendo um líder participativo? Você lista os problemas e pede para as pessoas ajudarem a resolver esses problemas. Sabe, toda vez que você adota um estilo mais autoritário com as pessoas, toda vez que você vira para as pessoas da sua equipe e diz, vocês têm que fazer assim e assim, do jeito que eu quero, o engajamento deles é menor. Eles ficam menos engajados, porque muitos deles pensam assim, eu vou fazer, mas se der errado, a culpa é dele mesmo. Tem aqueles que pensam assim. Agora, quando você pede a opinião da pessoa numa tomada de decisão, como o que bom, que mal e que tal, o que é que vai acontecer? Ele vai dar ideias. E normalmente a maioria das ideias, a maioria dos pontos do plano de ação são a própria pessoa que terá que executar. E aí ele vai executar muito mais engajado, ele vai executar muito mais motivado, porque no subconsciente dele ele vai pensar algo mais ou menos assim, bom, se der errado a culpa também é minha, deixa eu fazer isso daqui dar certo. Isso daqui é básico de liderança. Então, sempre que possível, evite dizer o que é que as pessoas devem fazer. Sempre que possível, tente tirar delas o que elas acham que tem que fazer. E aí você vai lá e endossa.
encoraja ou, se necessário, você corrige. Obviamente que algumas pessoas têm maturidade muito baixa e aí você tem que dizer, mas assim, com aquelas pessoas que já estão há um tempo e já têm uma certa maturidade, seja um líder mais participativo. Acredite, quando participam mais, as pessoas se engajam mais, elas se preocupam mais, porque é a ideia delas que está à prova, é a ideia delas que pode resolver ou provocar mais problemas ainda. Então, quando você usa o que bom, que mal e que tal, além de estar trabalhando a visão, você está também trabalhando o engajamento, a motivação. Simples assim. A partir de hoje, se o seu liderado veio trazer um problema, não dê a ele a solução. Pergunte o que ele acha que tem que fazer, porque na hora de executar, ele estará mais engajado. Uma outra dica para manter a sua equipe engajada, a sua equipe motivada, é você dar feedbacks positivos para as pessoas. É você flagrar o seu liderado fazendo coisas boas. Essa expressão, flagrar as pessoas fazendo coisas boas, não é minha. É uma expressão de Walt Disney. O Walt Disney era um grande líder. O Walt Disney era um garoto pobre, surrado por um pai alcoólatra, e construiu um grande império. É um cara que a gente tem que tirar o chapéu. Ele mesmo treinava os seus líderes e dizia, flagrem as pessoas fazendo coisas boas, dê feedback positivo para os seus liderados. E sabe por quê? Porque o Walt Disney sabia que um líder que dá feedbacks positivos tem 3 grandes benefícios. É isso mesmo. Toda vez que você der um feedback positivo para os seus liderados, você terá 3 grandes benefícios. Benefício número 1, o cara vai ficar mais motivado. O ser humano adora carícias e reconhecimento. E eu vou provar para você que o feedback positivo, o reconhecimento verbal, o elogio, aumentam o termômetro da motivação. Eu vou provar para você por A mais B. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você, líder, faz uma coisa muito legal, quando você traz um resultado muito bom e o seu líder vira e te elogia, faz um reconhecimento verbal, na frente até de outras pessoas, você não fica mais satisfeito e motivado? Está vendo? Os seus liderados também. O ser humano adora um elogio, uma carícia no ego, um reconhecimento do líder. E não é possível que você contratou tão mal o seu liderado que ele não faça nada de bom. Então, flagre as pessoas fazendo coisas boas e assim faça o termômetro da motivação delas subir. Esse é o primeiro benefício, então. O segundo benefício, quando você flagra as pessoas fazendo coisas boas e você dá um feedback positivo, ela tende a repetir aquilo que ela fez. Olha só que interessante. Toda vez que você der um feedback positivo a alguém, ela tende a repetir aquilo. E por quê? Porque ela quer receber mais feedback positivo. Ela quer receber mais elogios. Isso é o que a psicologia chama de reforço positivo. Quando você reforça positivamente alguém, ela tende a repetir aquilo só para receber mais feedbacks positivos. Então vamos lá. Benefício número 1, o cara fica motivado. Benefício número 2, ele tende a repetir aquele comportamento para receber mais feedback positivo. Benefício número 3, e esse é sensacional, o fato do seu liderado ter feito uma coisa realmente boa e de ter recebido um feedback positivo por conta disso, não o livra de cometer novos erros. Ele acertou, ok? E recebeu o elogio, mas ele também vai errar, ele vai cometer erros, afinal ele é humano. E aí você vai ter que dar um feedback de desenvolvimento. Note que eu não uso a expressão feedback negativo. Eu uso a expressão feedback de desenvolvimento. Então, você vai ter que dar um feedback de desenvolvimento a ele. Você vai ter que mostrar o erro para ele. Vai ter que mostrar, vai ter que dar um pequeno puxão de orelha. E é aí que vem o benefício. Se você é um líder que aplica feedbacks positivos com constância no seu liderado, na hora que ele errar e você tiver que dar um feedback de desenvolvimento, um puxãozinho de orelha,
ele aceita com mais facilidade. E internamente ele pensa algo mais ou menos assim: o meu líder é justo. Na hora que eu vou bem, ele pontua. Na hora que eu vou mal, ele tem o direito de pontuar também. É justo. Agora, o que acontece com a maioria dos líderes? A maioria dos líderes não dá feedback positivo. Ele só vai lá e dá o feedback negativo. Diz o que está errado, dá o feedback de desenvolvimento. No subconsciente do cara bate alguma coisa mais ou menos assim: meu, eu não faço nada de bom, é tudo errado o que eu faço. Se você, líder, aplica feedbacks positivos com constância nos seus colaboradores, na hora que você precisa aplicar um feedback de desenvolvimento, eles aceitam com mais facilidade. É incrível, mas liderança é psicologia pura. Basta aplicar a psicologia, objetivando o bem das pessoas, que os resultados começam a acontecer. Então, quer ter uma equipe realmente engajada? Sugestão número 1, seja um líder mais participativo. Para de falar o que as pessoas têm de fazer e tente tirar delas as soluções. Sugestão número 2, flagre as pessoas fazendo coisas boas. Além da motivação, o cara repete o bom comportamento e também aceita melhor um feedback de desenvolvimento. E sugestão número 3, alinhe o perfil comportamental dos liderados com as atividades desempenhadas. É complicado falar sobre um assunto tão rico e revelador como os perfis comportamentais no espaço de uma palestra. Por outro lado, não dá para falar de liderança sem falar de comportamento humano. Conhecer a si mesmo e aos outros. Tentar compreender por que as pessoas fazem o que fazem. E identificar padrões de comportamento, o que permitam que ao líder prever e se antecipar, influenciar e motivar. Isso tudo é vital para colocar as pessoas certas nos lugares certos, de acordo com as suas respectivas aptidões, com as suas habilidades e competências. Mas, embora alocar as pessoas de acordo com as suas características e potencialidades pareça ser algo tão óbvio, eu percebo que muitos líderes erram nessa questão. As pessoas são muito diferentes, não apenas na aparência física, mas principalmente na forma como pensam, como sentem e como se comportam. E se você prestar bastante atenção nas pessoas, vai perceber que apesar de serem tão diferentes entre si, é possível perceber padrões comportamentais que explicam por que elas fazem o que fazem. Uma das metodologias de avaliação comportamental mais utilizadas no mundo, com mais de 1 milhão de aplicações por ano, o DISC, mostra que existem 4 tipos de padrões comportamentais que explicam como essas pessoas interagem com as outras pessoas e com o mundo que as rodeia. Dominância, influência, estabilidade ou segurança e conformidade. Na verdade, todo mundo tem um pouco de cada um dos 4 padrões comportamentais, só que em proporções diferentes. No curso Líder 4.0, eu abordo essas questões com maior profundidade. Aqui, por ser uma palestra, não será possível entrar muito nos detalhes, mas tentarei resumir de um jeito que dê para você entender. Então, vamos lá. A palavra diz que é um acrônimo onde o D vem de dominância. As pessoas de dominância são pessoas que têm muito foco no resultado, querem atingir a meta, alcançar objetivos. Por outro lado, elas não gostam muito de relacionamentos. Elas têm muito foco no resultado, mas pouco foco no relacionamento. Você provavelmente deve ter pessoas assim na sua equipe. Esses caras gostam de atividades voltadas para resultados. Dê a eles tarefas mais complexas, mais desafiadoras. Por outro lado, quando colocados em atividades que exijam muito relacionamento com clientes, por exemplo, eles ficam desmotivados. E por quê? Porque o negócio deles é superação. O negócio deles é desafio. Eles não gostam muito de relacionamento. E você sabe, felicidade no trabalho é você ter 30% de sofrimento e 70% de prazer. Já foi medido isso.
Uma pessoa, para estar satisfeita no trabalho, 70% do tempo ela tem que ter prazer e 30% de sofrimento. Então, de uma forma bem simples, esse cara de dominância, 70% do tempo ele tem que estar atrás de resultados e apenas 30% do tempo fazendo relacionamento com as pessoas. É assim que ele funciona. Olha a psicologia na liderança de novo. Agora, você tem pessoas que são de influência. Esses caras não. Eles adoram relacionamentos, são falantes, gostam de conversar com outras pessoas. Só que são pessoas desfocadas. Eles perdem o foco com muita facilidade. Veja, imagine encontrar um cara desse no departamento financeiro. Você acha que ele vai funcionar? Dificilmente, não é? E por quê? Porque ele é desfocado. É o cara da liberdade, da criatividade, do relacionamento. Esse cara é bom demais para vendas, para atendimento. Agora, coisas que exijam muito resultado, muitos detalhes, farão dele um cara infeliz no trabalho. Esse cara, 30% do tempo, coloca ele para fazer atividades que exigem resultados ou que pedem atenção a detalhes. Mas 70% do tempo tem que ser com atividades que envolvam relacionamentos. É assim que esse cara funciona. O terceiro padrão é o S, de segurança ou estabilidade. São pessoas que também têm muito foco no relacionamento. O lema deles é colaboração, ajudar os outros. Esse cara é fantástico para atendimento ao cliente. Ele quer colaborar com o cliente, mas ele é um cara que precisa de segurança. Ele não gosta de mudanças. Agora, imagina esse cara no departamento de vendas. O que você acha que vai acontecer? Pessoas de estabilidade querem segurança e vendas é desafio. Vendas é coisa para os caras de dominância, de influência. Um bom vendedor tem os fatores D e I altos, porque precisam de foco no resultado e foco nas vendas. Por isso, o cara de estabilidade deve ficar com atividades que envolvam 70% de relacionamento e apenas 30% de superação, porque é assim que ele funciona. E por último, o quarto padrão é o C de conformidade, de cautela. São os caras que gostam de agir baseados em normas e regras. São os perfeccionistas. Esse é o cara do financeiro, é o cara do departamento fiscal, é o cara do estoque. É muito exigente consigo mesmo e com os outros. Quer que tudo saia direitinho, tudo certinho. Só que ele não gosta muito de relacionamento. Da mesma forma que o cara de dominância, ele tem foco no resultado. Então, esse cara, 70% do tempo dele, ele tem que fazer coisas que exijam atenção a detalhes, que exijam precisão e alto padrão de qualidade. E 30% do tempo para essa parte de relacionamento. As pessoas são diferentes e você precisa colocar as pessoas em lugares diferentes, de acordo com o perfil de cada um. É como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça tem o seu lugar certo. Quanto maior a distância entre o perfil comportamental da pessoa e o perfil ideal da função que ela desempenha, maior dificuldade ela terá. Peter Drucker já dizia: as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Como já disse, todos nós temos os 4 perfis comportamentais combinados, mas com a predominância de um sobre os outros. Perceber qual o perfil comportamental predominante de cada um permite prever como ele tende a se comportar. Permite saber onde ele se encaixa melhor, o que se pode esperar dele, como devemos agir com ele. Infelizmente, nem todo o tempo dessa palestra seria suficiente para falar do DISC de uma forma completa. Mas, caso você queira descobrir qual é o seu perfil DISC, ou se quiser aprender como identificar o padrão comportamental das outras pessoas, conheça o curso Líder 4.0. Bom, recapitulando então, o primeiro pilar da liderança é a visão. Daí eu dei 3 sugestões para você trabalhar a sua visão. Fazer conexões com líderes de fora da empresa, fazer conexões com outros líderes dentro da sua empresa e ouvir também o que os seus liderados têm a dizer. O segundo pilar é o engajamento,
E eu também dei 3 sugestões para você aumentar o engajamento e a motivação dos seus colaboradores. Ser um líder mais participativo, porque quando as pessoas contribuem no processo, elas se engajam mais na execução. Flagrar as pessoas fazendo coisas boas e colocar as pessoas certas no lugar certo. E de novo, no mundo ideal, as pessoas deveriam cuidar por conta própria da motivação e da capacidade de engajamento, mas elas não cuidam. E então, é você, líder, que tem que trabalhar a sua equipe. Agora, não adianta nada você ter visão, criticar o processo, os procedimentos, o produto, ter uma equipe altamente engajada e motivada se essa equipe não tiver as competências necessárias para desempenhar as suas atribuições. E é justamente esse o terceiro pilar da liderança: equipe competente. Quer dizer, não adianta eu ter excelentes ideias e ter uma equipe altamente engajada para colocar em prática aquelas ideias se essa equipe não tem as competências para executar as ideias. Sem competência, a equipe, mesmo que engajada e motivada, vai fazer tudo errado. E aí, o resultado não vai acontecer. No Brasil, há um apagão de talentos. Faltam pessoas extraordinárias. Segundo pesquisas, para 72% dos altos executivos brasileiros, faltam talentos nas organizações. Há uma grande chance de algumas pessoas da sua equipe não terem a competência necessária. E de novo, líder, pergunto a você, se o seu liderado não é competente, quem é que vai ter que desenvolver a competência dele? O líder. É assim, se você não está gostando desse jogo que eu estou falando, não desce para o play. Pô, Roberto, eu tenho que ter um monte de ideia na visão? Sim, ou tirar deles. Pô, Roberto, eu que tenho que engajar o pessoal? Sim. Eu que tenho que elevar as competências? Sim. Senão, não precisava de você. Não precisava de líder. Simples assim. E aí, líder, existem várias formas para você elevar a competência da sua equipe, mas a principal ferramenta para fazer isso é o que a gente chama de feedback de desenvolvimento. Falamos do feedback positivo há pouco. E agora vamos falar do feedback de desenvolvimento. Feedback de desenvolvimento é a melhor ferramenta de gestão de pessoas. Essa é a chave mestra da gestão de pessoas. E temos um problema aqui. Uma pesquisa da revista Você S.A. com a Exame apontou que 92% dos líderes não sabem aplicar feedbacks na sua equipe. A cada 10 líderes, 9,2 não sabem dar feedbacks. Eles não sabem aplicar a principal ferramenta. Feedback positivo é quando o cara vai bem. Feedback de desenvolvimento é quando o cara vai mal. Algumas pessoas chamam de feedback negativo. Eu sou adepto dessa primeira opção. Prefiro chamar de feedback de desenvolvimento. Não gosto de usar a expressão negativo, porque uma coisa que você precisa fazer é começar a mudar o mindset. Sabe, feedback não é uma punição. Feedback é um retorno que você está dando para a pessoa, ou um retorno positivo, ou um retorno de algo que ela precisa melhorar, e, consequentemente, você fará um desenvolvimento nessa pessoa. E aí, líder, papel e lápis na mão, que eu vou mostrar para você como aplicar o feedback de desenvolvimento. Aplicar feedback de desenvolvimento é técnica, basta você conhecer a técnica. Então, alguns passos. Passo número 1. Você tem que mostrar o resultado negativo para o seu liderado. Esse é o primeiro passo. João, vem cá. Eu tenho percebido que ao longo da última semana você tem entregue os relatórios com erro de cálculo, com erro de grafia, colocando dados errados. E aí você mostra o relatório errado. Então, primeiro você mostra o resultado negativo para a pessoa. João, eu percebi que nos últimos dias você tem chegado atrasado. E aí você mostra o registro de ponto. Então, o primeiro passo é você mostrar o resultado errado da pessoa. E você, líder, é quem fala isso.
O segundo passo é você falar do comportamento negativo que o liderado está tendo. E é muito importante falar do comportamento. Daqui a pouco eu vou falar o porquê. Olha, João, os relatórios estão saindo errado. Você mostra para ele. Então, primeiro você fala do resultado. Você mostra onde está errando. Daí, você fala do comportamento. João, você não está prestando atenção nos detalhes. Uma pessoa que está entregando o relatório errado, o comportamento correspondente é que está faltando atenção a detalhes. João, você tem chegado atrasado. Olha, dias tal, tal e tal. Esse é o resultado errado. E isso está demonstrando falta de comprometimento com a empresa. Esse é o comportamento. Então você, líder, você fala o resultado negativo e logo em seguida você fala também o comportamento negativo, com tranquilidade. Isso aqui não é expor, não é feedback negativo, é feedback de desenvolvimento. Nós vamos desenvolver o liderado baseado no comportamento dele. Note que a ênfase deve ser sempre no comportamento, porque é justamente o comportamento que está gerando os resultados negativos. O fato é que mesmo que o erro seja corrigido, se aquele comportamento não mudar, ele vai errar novamente. O que nós queremos é corrigir o comportamento. Então, no primeiro passo, o líder fala do erro. No segundo passo, é o líder que fala também do comportamento. Já no próximo passo, o líder pergunta ao liderado quais seriam as consequências caso ele não corrija o comportamento negativo e continue cometendo os mesmos erros. O líder tenta tirar do liderado as consequências. João, se você continuar desatencioso aos detalhes e assim continuar entregando os relatórios com erro, quais serão as consequências para a equipe, para o departamento e para a sua carreira como um todo? Quais problemas isso vai trazer para a nossa empresa e para a sua carreira também? Essa terceira parte, o líder tenta tirar do liderado. Tenta fazer com que ele fale a consequência negativa. E sabe por quê? Para fazê-lo refletir, para doer um pouco no peito dele, para ele mesmo falar o problema que ele está trazendo para a organização. Então, de repente, ele fala, vai que esse relatório cai na mão do diretor, daí o diretor toma uma decisão errada e daí ferra tudo aqui na empresa. Poxa, toda vez que eu entrego o relatório errado, você tem que refazer. Toda vez que você me devolve um relatório que eu errei, eu sou obrigado a parar o que eu estou fazendo e ainda refazer o mesmo relatório, refazer o mesmo trabalho. Tenta tirar dele, líder. Tenta fazer com que ele fale a consequência ruim. Infelizmente, às vezes o liderado não tem maturidade e aí ele não consegue falar. Aí você vai lá e fala, mas faça de tudo para que ele mesmo fale. Faça de tudo. Se não sair nada mesmo, porque a maturidade é baixa, aí você fala. Então, desculpa ser repetitivo, mas é para ficar bem marcado. Você, líder, fala do resultado e você, líder, fala do comportamento. A consequência, você tenta tirar do liderado, ok? Próximo passo, plano de ação. E aqui também você deve tentar ao máximo tirar do liderado. João, o que você pode fazer para esse relatório não vir mais errado? Parar com esse negócio de falta de atenção e não vir mais errado. Lembra do estilo participativo, da liderança participativa que a gente falou agora há pouco. Tenta fazer com que ele fale o plano de ação. João, o que você pode fazer diferente para não chegar mais atrasado? Tenta tirar dele. Por quê? Porque ele vai ficar mais comprometido com o plano de ação. E de repente ele fala, então eu acho que eu tenho que sentar com a Maria e a Maria vai explicar um pouco melhor esse relatório para mim. Eu tenho dúvidas sobre ele. Ok, plano de ação. Ponto número 1, João sentar com a Maria e Maria explicar o relatório. Ponto número 1. E quando, João?
Quando você vai sentar com a Maria e pedir para ela te explicar melhor esse relatório? Não, até o final dessa semana, eu faço isso. Então você anota, hoje é segunda-feira, então até sexta-feira você estará entendendo melhor esse relatório. Dia tal, ok? O que mais, João? Além disso, o que mais? De repente João fala, poxa, eu vou agendar uma reunião com o Marcos, que o Marcos manja muito de Excel, e tem umas macros aqui que eu estou com dúvida nessas macros. Opa, legal! Fazer reunião com o Marcos sobre macros do Excel. E nosso plano de ação já tem 2 elementos. Aí, se não vier mais nada e você achar que tem mais alguma coisa, aí você pode falar. João, você não falou uma coisa, mas eu acho que tem mais um terceiro ponto aí no seu plano de ação, que é você fazer um duplo cheque nesses pontos A, B e C. Esses 3 pontos do relatório eu acho que são os mais nervosos. Precisa de um duplo cheque nesses 3 pontos aí. Então veja, o líder e o liderado acabaram de montar um plano de ação aqui no nosso exemplo. Feedback tem que ter plano de ação. Mas sabe o que os líderes fazem? Pô, João, o relatório está errado, cara. Você está entregando o relatório errado. Só que talvez ele não saiba como não entregar o relatório com erros. Então, líder, tem que dar um feedback, falar dos erros, falar das consequências, para doer um pouco nele e montar um plano de ação. E aí, acabou o feedback? Não, não acabou o feedback. Agora vem um ponto que é avassalador. Você vai marcar uma nova data para conversar com o João. João, hoje é dia 5. Você falou que vai fazer as reuniões até o dia 9. Então, anota aí na sua agenda, dia 10. No dia 10, nesse mesmo horário, às 10 horas, vamos conversar novamente sobre isso. No dia 10, vamos verificar se você executou o plano de ação. Líder, quando você marca uma nova reunião para falar com esse cara, você instala um grilo falante na orelha dele. Você concorda comigo que aumenta consideravelmente a chance dele cumprir realmente aquele plano de ação? Sabe, o seu liderado tem que sentir que ele está sendo monitorado. Tem que bater na cabeça dele algo mais ou menos assim: o meu líder vai me cobrar. Não está solto o negócio. Isso aqui é um feedback estruturado. Mas, infelizmente, 92% dos líderes não fazem isso. Veja que são passos muito simples, só que 92% dos líderes não sabem ou não fazem isso. Então, está aí mais uma dica. E, de novo, você concorda que você desenvolve liderado com isso aqui? O cara errou, você vai lá e desenvolve. É o feedback. E a maioria dos líderes não sabe fazer isso daí. Então, líder, terminando a nossa palestra de hoje, são 3 pontos básicos que você precisa trabalhar. Visão, sempre é possível fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade. Agora, não adianta ter apenas visão. E eu te ensinei 3 formas de trabalhar a sua visão. Trocar experiências, conversar mais com outros líderes de fora da empresa, conversar mais com os seus pares dentro da empresa e ouvir mais os seus colaboradores com o que bom, que mal e que tal. Agora, não adianta só ter visão. Tem que ter uma equipe motivada. E eu te contei aqui também 3 dicas para motivar e engajar a sua equipe. Liderança mais participativa, feedback positivo e perfil comportamental alinhado com a atividade desempenhada. Só que visão e equipe motivada também não é suficiente. Tem que ter uma equipe competente. E a melhor forma de desenvolver a competência das pessoas é através do feedback de desenvolvimento, que são aqueles 5 passos que você acabou de ver. Alguns líderes vêm para mim e perguntam: por que os líderes simplesmente não fazem isso? E eu costumo dizer que são 2 motivos. O primeiro motivo é que eles não têm o conhecimento. Eu não sei, Roberto, eu não sei como criar estratégias vencedoras ou como ser um líder mais visualizador. Mas agora
agora você sabe. Eu não sei como engajar, mas agora você sabe. Eu não sei como elevar a competência, mas agora você sabe. Agora você conhece o feedback de desenvolvimento. Nessa palestra, eu ensinei pelo menos 7 técnicas. Você está saindo com 7 ferramentas prontinhas, que você já pode aplicar agora mesmo. Só que não basta apenas conhecimento. O líder tem que fazer mudanças de comportamento também. Porque são os comportamentos que impedem o líder de fazer esses 3 pilares. Concorda que para trabalhar o pilar da visão, você precisa ser um líder muito incomodado? Você tem que ter o comportamento da incomodação dentro de você. Só que não sei se é esse o seu caso, ou se na sua empresa é assim, mas eu encontro por aí muitos líderes acomodados. Eles têm o comportamento da acomodação. Ah não, time que está ganhando não se mexe. Não mexe nisso aí não. Isso vai dar um baita trabalho. É o comportamento da preguiça, de mexer nas coisas. Então, se o cara é um líder acomodado, um líder preguiçoso, ele não vai executar essas 3 técnicas que eu falei da visão. Por isso, é importante você fazer treinamentos comportamentais. Para conquistar uma equipe engajada, para trabalhar as 3 técnicas que aumentam o engajamento da equipe, você concorda que você tem de ser um líder que gosta de gente, que gosta de se relacionar com as pessoas? Talvez você seja um líder que não gosta de gente, que não gosta de se relacionar com as pessoas. E aí, você precisa fazer uma mudança comportamental. Talvez você precise fazer um treinamento comportamental para mudar esse tipo de comportamento. Agora, para elevar a competência, você tem que ter muita paciência, porque não existe uma varinha mágica que você bate na cabeça do cara e ele desenvolve a competência de uma hora para outra. É uma construção e você tem que ter muita paciência. E algumas pessoas são pacientes, mas outras são impacientes. Então, não adianta apenas você conhecer as técnicas. Você precisa também fazer algumas mudanças. Mudanças comportamentais. Você tem que mudar alguns comportamentos, algumas atitudes. Muito bom, líder. Está aí. 7 grandes estratégias divididas nesses 3 grandes pilares da liderança. O conhecimento está colocado. Agora você precisa trabalhar a parte do comportamento. Valeu? Obrigado, líder, por estar comigo até aqui e até a próxima.